Então, nessa ação penal 505.160623, depoimento do senhor Eduardo Consentino da Cunha. Senhor Eduardo Cunha, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado pela lei brasileira, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor escolher optar por esse direito, também pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também essa oportunidade que o senhor tem para falar diretamente no processo a respeito dos fatos, porque o senhor tem que se defender. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu vou falar. Senhor Eduardo Cunha, eu tenho aqui algumas informações sobre a sua vida pública. Eu queria só conferir se é isso mesmo ou se tem algum lapso aqui. Consta aqui nas minhas informações que o senhor teria exercido o cargo de presidente da Telerge entre 91 e 93. Entre 15 de fevereiro de 91 e 27 de abril de 93. Certo. Depois eu tenho a informação que o senhor foi deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro entre 2001 e 2002. De 8 de março de 2001 a 31 de janeiro de 2003. Depois tem a informação que o senhor exerceu o mandato de deputado federal desde 1/2 de 2003, sendo reeleito sucessivas vezes. Exatamente. E a função de presidente da Câmara de 1/2 de 2015 até 7/7 de 2016. Exatamente. Alguma lacuna nessa... Fui líder da bancada do PMDB de 1º de fevereiro de 2013 até 31 de janeiro de 2014, de 2015, perdão. Se teve algum outro cargo eletivo ou um cargo público que o senhor exerceu nesse período que eu não mencionei? Eu fui presidente da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro no período de agosto de 99 até abril de 2000. Nesse período entre 93, que o senhor deixou a Telerge, a 99, o senhor chegou a exercer alguma função pública? Pública nenhuma. E qual que era a sua atividade nessa época? As minhas atividades eram atividades privadas que envolviam não só consultorias, como também aplicação, administração, fazia mercado de capitais. É uma área que eu era muito afim, então eu tinha mais essa vocação e tinha também uma militância política eventual nesse período, apenas como militante, mas não como função pública. Perfeito. Agora, indo mais diretamente para o objeto da denúncia, essa denúncia diz respeito a essas contas que, segundo a acusação, seriam mantidas pelo senhor, ainda que em nome de offshores ou os trusts, em contas aqui na Suíça. O senhor pode esclarecer a origem dessas contas, a partir de quando o senhor passou a ter contas no exterior? Excelência, não tem problema, eu vou esclarecer tudo. Eu gostaria só que, se a gente pudesse ter uma ordem lógica, a denúncia não trata somente sobre isso. Estou sendo acusado por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Sendo que, como corrupção ativa, tem um ato de ofício de ter participado, ter dado a palavra final sobre a nomeação de um diretor da Petrobras, diretor internacional, o seu Jorge Zelada. A lavagem de dinheiro como correspondente ao crime de corrupção, em sequência a evasão de divisa que trata das contas. Se você quiser, eu posso começar por aí, mas eu preferia ter a ordem lógica para responder tudo. Eu quero responder tudo, não vou me furtar de responder nada. Perfeito. O senhor vai poder falar sobre todas as questões colocadas na denúncia, mas se eu preferir, para minha compreensão aqui, como essas contas, segundo o Ministério Público, teriam recebido esses depósitos, eu queria primeiro uma explicação sobre essas contas, se o senhor não se importar. Não me importo com nada, não. Veja bem, nós temos aí, fulcro da denúncia, a presença de 3 trusts: o Trust Orion, o Trust Triumph e o Trust Netherton, além da conta Copeg. Certo. O Trust Orion foi criado, ele foi constituído em 8 de maio de 2007, e a conta estava no Merrill Lynch de Cayman, em Nova York, e foi transferida em 2008 para o Merrill Lynch Banco Suisse de Genebra. O Trust Triumph, ele foi criado em 2005, detinha a conta do Trust Orion no Merrill Lynch Nova York, era a conta 1AGO3163. E o Trust Triumph, desde 2005, também a mesma coisa, foi constituído, estava no Merrill Lynch de Cayman, a conta era 16503W78 e foi transferida para o Merrill Lynch Banco Suisse, também
Esse em 2007, o Trunf já foi transferido em 2007, o Orion foi transferido em 2008. Antes da constituição desses trusts, o senhor tinha contas no exterior? Eu tinha contas através de trusts e contas não de trust. Eu tenho contas desde 1980, há 30 anos praticamente, desde 1987, tem várias contas. Inclusive, se Vossa Excelência, certamente minha defesa vai juntar no momento próprio processual, houve inclusive um trancamento de um habeas corpus pelo Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro por falta de justa causa de uma ação penal sobre evasão de divisas acerca de uma conta no Delta Bank de Cayman, de Nova York. O senhor sempre abriu essas contas utilizando trusts ou o senhor utilizou alguma outra forma? No passado tinha outra forma. O instrumento do trust é um instrumento mais recente. Desde que em 2001 houve a resolução do Banco Central da obrigatoriedade de declaração, a partir desse momento, um pouco antes, porque em 1993, eu tenho documentos aqui que eu posso juntar, eu detinha um trust, que era o Dani Trust, junto ao Merrill Lynch. E esse trust... E esse qual agência? Não, é o mesmo Merrill Lynch Cayman. Que a conta era operada para... não era agência Cayman, era em Cayman. Tá. O que acontecia é que o Merrill Lynch operava com a conta em Cayman. Cayman era um local onde a conta transitava, ela ia para Nova York. Quer dizer, a conta do banco em Cayman era dentro do Merrill Lynch Nova York, mas a conta era de Cayman. Certo. Então, em 1993, um trust que eu detinha, que era o trust chamasse Dani, que é inclusive a abreviação do nome da minha filha, naquele momento o trust não detinha conta. Naquele momento a gente detinha a conta e colocava como beneficiário da conta o trust no caso de algum problema. E o trust tinha a regra de sucessão. Então a conta em 1993, por exemplo, ela era em nome de uma empresa offshore, era a empresa Colby Limited, e que detinha a conta Truent, no Merrill Lynch Cayman. Então essas contas existiam como existia. Eu só tive em 2 lugares contas, no Merrill Lynch Cayman e no Delta Bank Trust Cayman. Certo. Os dois detinhos uma estrutura de offshore naquele período da década de 90, sendo que no Delta Bank a conta era 100.762 Norvale, no Delta Bank de Cayman. E por que essa transferência das contas do Merrill Lynch nessa agência para Merrill Lynch lá em Genebra? Bom, aí foi uma decisão tomada naquele momento. Repara bem, nós estamos pulando um intervalo de tempo muito grande. E o que aconteceu é que o Merrill Lynch, em 2007, ele tomou a decisão de me transferir para as contas para a Suíça, porque achava que a administração era melhor, achava que o Merrill Lynch já estava num período mais ou menos, talvez pré-crise, tanto que ele acabou em 2008 sendo vendido para o Bank of America. E naquele momento eles entenderam e me convenceram que os trusts deveriam estar administrados pelo banco em Genebra e não mais pelo banco em Cayman. Achavam, enfim, talvez pela dificuldade de administrar por Nova York, é uma razão pessoal. O pedido para que houvesse a transferência partiu do próprio Merrill Lynch. Sendo que em 2007 a gente transferiu o Trust Triumph, e em 2008 foi o Orion, porque o Orion ainda tinha aplicações em bolsa de Nova York naquele momento que não poderiam ter sido desfeitas. Então o Merrill Lynch manteve a conta do Orion até 2008, sendo que em 2008 ele fez a transferência. O senhor pode me esclarecer por que foram abertos esses 3 trusts? Orion, vamos dizer, e Netherton? Por que Trump não, por exemplo? Eu vou lhe dizer, a Trump foi que foi aberta primeiro. Anteriormente da Trump tinha um outro, que chamava-se Glorieta. Essa foi transferida para a Trump a sua integralidade. Depois, naquele momento, o objetivo de ter 2 trusts foi para que tivesse um perfil de contrato mais agressivo e outro que fosse mais conservador. Então, naqueles que fosse mais agressivo, ter uma administração de uma forma diferente do que fosse mais conservador. Não foi uma atitude inteligente porque tinha despesa dupla. Porque, de qualquer maneira, todo trust, quando ele é contratado, ele pressupõe que você remunera. De qualquer forma, mesmo quando você transfere o patrimônio, há uma remuneração do administrador. Certo. Mas foi feito dessa forma. O Trust Netherton, ele foi montado em 2008, já dentro do Merrill Lynch Banco Suíço. E ali tinha um objetivo específico. Ali, quando foi montado o Trust, era com o objetivo de fazer uma estrutura para que depois eu pudesse até trabalhar com essa estrutura. Que seria esse trabalho? Seria você poder captar no exterior e fazer aplicações no próprio país. Tinha esse objetivo.
que, digamos assim, uma ilusão minha que eu teria condições de fazer isso, não havia tempo para isso, não dava tempo, e ele ficou apenas com o depósito inicial, que foi transferido os outros trustes de $10 mil, e ficou com a conta lá com esse depósito. O que aconteceu foi que aconteceram fatos sucessivos. O primeiro fato sucessivo, na crise dos subprimes nos Estados Unidos em 2008, o Bank of America acabou incorporando a Merrill Lynch. E o Merrill Lynch Banco Suíço, ele era uma instituição autônoma, cujo acionista era o Merrill Lynch. Quando o Merrill Lynch foi vendido para o Bank of America, o Bank of America se tornou o acionista do Merrill Lynch Banco Suíço. E o Bank of America vendeu o Merrill Lynch Banco Suíço, se não me engano, em 2012 ou 2013, para o Julius Baer. Quando ele vendeu para o Julius Baer, houve um tempo de carência para que o Julius Baer assumisse a administração do banco, e quando o Julius Baer assumiu, ele não, como esses dois trouxas, o Oreo e o Truff, tinham sido criados e eram administrados pela Merrill Lynch Trusts, que era uma empresa do grupo Merrill Lynch, eles determinaram que não gostariam de ter mais contas no Julius Baer que fosse de trusts da Merrill Lynch. Sim. Uma questão de política. Então, foi essa a razão única e exclusiva da transferência do trust Oreo e Truff para a Netherton. Sim. Foi essa a única razão. A Netherton já estava aberta, não tinha outra motivação que não fosse essa. E como foi a constituição desses trusts? Quem providenciou serviços ao senhor? Todos os serviços que tinham sido providenciados foram providenciados pelo próprio Merrill Lynch, quando eu abri o trust Oreo e o Truff. Certo. E quando eu abri o trust Netherton, foi providenciado pelo Merrill Lynch Banco Suíço através do escritório de advocacia, que era o Posadas e Vicentes. O senhor chegou a entabular contato direto com essas pessoas? Com o escritório de advocacia, sim, sem dúvida nenhuma. Tive diversas reuniões com eles. Certo. E por que o senhor optou por essa forma de abrir as contas dessa forma, com trusts, não em nome próprio, ou, por exemplo, offshore? Não, offshore é um instrumento que ele já foi, de uma certa forma, depois da resolução do Banco Central de 2001, ele detinha a obrigatoriedade de ser declarado. E, no entanto, o trust, até eu tive a oportunidade não só da oitiva que foi feita aqui com o parecer do professor Tadeu Chiara, como também do ex-presidente supremo, Francisco Ezé, que era juiz da Corte de Haia, que também fez um parecer com relação à situação jurídica do trust, que está juntado aí. Os trusts, ele tem uma diferença muito grande da offshore. Offshore, o patrimônio continuaria comigo, eu seria o dono do patrimônio, eu seria o gestor do patrimônio. O trust, o patrimônio não me pertencia mais no momento que o trust fosse contratado. Então essa é a razão da diferença fundamental. E o que isso implica em termos de tudo? Implica de tudo, que eles tinham uma obrigação mínima de prestar contas, uma obrigação de obter uma performance e uma obrigação de ter e ser responsável por tudo aquilo que acontecesse na conta. E, numa eventual sucessão minha, a sucessão já estaria definida. No entanto, numa offshore, eu teria, no momento que eu não tinha declarado esse patrimônio no período anterior, eu teria que vir a declarar aquele patrimônio no momento que eu já era pessoa politicamente exposta. Então, consequentemente, eu não teria como prover a declaração naquele momento mais. Então, eu optei pelo trust e mantive o patrimônio fora e transferi a propriedade do patrimônio para o trust, de modo que a administração ficasse com o trust. Então, a motivação foi para o senhor não precisar declarar? Não é que a motivação foi para não precisar declarar. Eu estou colocando a condição que o Vossa Excelência colocou com relação a offshore. Certo. Tá? É a opção que eu faria em qualquer circunstância. Eu faria essa opção hoje com patrimônio próprio aqui no Brasil para a administração dele, porque não teria discussão de sucessão. Até porque o instrumento do trust, ele é um instrumento antigo, do ponto de vista legal, ele foi regulamentado na Convenção de Haia de 85, e o instrumento do trust, ele basicamente é utilizado não só de sucessão familiar, ou quando alguém tem que ser interditado e a interdição vem um trust administrar, e até mesmo para substituir acordo de acionistas, quando há divergências entre sócio e empresa, se constituem as ações através de um trust. Então é uma modalidade utilizada de administração do patrimônio, e eu entendi, independente ou não de declarar ou não, eu faria. E é importante ter uma diferença do que é um patrimônio do trust, o que é um patrimônio do offshore. Se eu resolvesse constituir um trust no Brasil e transferir a minha residência para o trust, eu teria que passar a escritura, teria que pagar o imposto de transmissão, isso teria que ser registrado e o trust poderia vender propriedade para quem ele quisesse, independente ou não da minha concordância. Consequentemente, eu teria o direito de reparação de danos contra ele, mas eu não teria a propriedade do bem. Eu tenho informação aqui que
as autoridades suíças teriam bloqueado a conta Netterton, que era a conta que estava em operação, não é? Que está em operação. Eu quero registrar aqui, é muito importante, porque faz parte do conteúdo da denúncia, dizendo que eu transferi para a Netterton quando foi deflagrada a Operação Lava Jato. E a transferência para a Netterton foi feita em abril de 2014, quando uma notícia pública, com nenhuma referência ao meu nome, qualquer coisa que seja, operação muito inicial. E foi o senhor que fez essa transferência? Essa transferência, como eu lhe disse, foi em função do que o banco me instou a fazer. Na realidade, a decisão dessa transferência foi feita em janeiro. A execução que levou 3 meses. Eu, inclusive, viajei, tive reunião com os advogados em janeiro de 2014, me comunicaram isso, e eu tomei essa decisão, e foi feita essa transferência em janeiro. A execução foi em abril. Os advogados, quais advogados? No exterior do trust. Ou do banco? Do trust e do banco. Primeiro do trust, do passado das Vicinos. Eu tenho informação aqui que essa conta foi bloqueada com um saldo de cerca de 2.348.000 francos suíços, aparentemente cerca de 2.364.000 dólares. O senhor já chegou a ter valores mais elevados no exterior? A própria denúncia reporta aos valores de evasão de divisa. Em 2007, por exemplo, o saldo da Trump era 4.216.000 dólares. Em 2008, as duas tinham 2.584, uma queda de preço de ativo de mercado. Em 2009 era 4.303. Em 2010, 3.845. Em 2011, 4.210.000 dólares. Em 2012, 3.544. Em 2013, 3.118. E em 2007 não deve estar computado ainda o saldo da Oreo. E anteriormente, quando estava em Nova York, o valor era maior. Ou seja, talvez uma questão de valor de preço de ação, mas ele girava em torno de 5 milhões de dólares. E o senhor não entendia que o senhor deveria declarar esses valores mantidos no exterior? Nos trouxas eu não entendi, os advogados não entendiam, não emitiam e atribuíam que se eu declarasse estaria praticando uma informação falsa, sujeita a crime. Que advogado lhe orientou especificamente isso, por exemplo? Os advogados que me auxiliaram na Constituição, isso eu consultei aqui. Algum nome específico que o senhor poderia citar? Eu posso citar o próprio que eu utilizei aqui, que foi consultado várias vezes, o professor Tadeu de Chiara, mas eu posso citar o escritório do Poçado de Vicinos, não é um escritório pequeno, e que tem os seus correspondentes no Brasil e em São Paulo, tributaristas de muita qualidade. Eu me reuni várias vezes com eles no escritório em São Paulo. Não é uma agência de empresas offshore, não. É um escritório de advocacia extremamente forte. Então, em síntese, o senhor não declarou essas contas por conta desse entendimento? O entendimento que os trusts não deveriam declarar. E o senhor não entendia que o senhor teria que declarar que o senhor tinha direitos relacionados a esses trusts? Eu não tinha direito, eu tinha expectativa de direito. É uma diferença muito grande. A tese que está aí colocada nos pareceres é que eu tinha uma expectativa de direito. Mesmo a hipótese da colocação da revogabilidade do trust não implicava que eu detinha o direito. Eu poderia, no momento que eu revogasse e trouxesse meu patrimônio, eu era obrigado a declarar. Enquanto eu não fizesse isso, eu não era obrigado. O senhor entende, então o senhor não era obrigado? Eu entendo que eu e os advogados, os pareceristas que estão, entendem que não. Esses valores, como é que funcionava a movimentação deles nas contas? Seguiam ordens do senhor, seguiam orientações? Não. Veja bem, a orientação ela era toda feita pelo trust, ela não era feita por mim. Exceto no trust Orion, em determinado momento, eu tive uma procuração do trust, que faz parte do processo, está inclusive aí traduzido, que eu poderia ter uma movimentação limitada, sem qualquer tipo de transferência, apenas para efeito de aplicação. E por que a razão dessa procuração? Porque eu trazia uma operação de Nova York, que era uma operação de venda de put de ações. O que é vender put? Eu vendi uma opção que eu seria obrigado a comprar determinada ação a determinado preço. Para isso eu recebi. Consequentemente, como a ação havia caído de preço, eu seria obrigado a exercer o valor por um preço maior do que ela valia ou assumir a perda. Então o trust não queria participar dessa operação. Até eu zerar essa operação, a ordem tinha que ser minha. Então por isso que foi feita essa procuração. E essa operação ela perdurou. Se tiver oportunidade de examinar os extratos do trust Oreo, você vai verificar essa operação sendo reduzida, tendo sido eliminada em 2011, quando foram compradas, exercidas a put a um valor quase 3 vezes o valor de mercado da ação.
assumiu-se o prejuízo e se fez. Então, por essa razão, para essa operação e por essa razão, eu tinha a condição de dar ordem se eu queria ou não manter. Mas a decisão quanto a realizar investimentos com aqueles valores, seja somente não era o senhor que fazia? Não, somente no Trust Ori eu poderia, em tese, pela corporação, fazer a aplicação. No Trust Trunf, não. Mas nem o senhor orientava lá o pessoal do... Apenas no Ori com relação a essa operação, e coisa que pudesse travar essa operação, houve ordens minhas para isso. E com quem que o senhor falava normalmente? Eu falava, as duas pessoas que eram responsáveis por toda a operação com relação às contas era Mary Kionaga, do Merrill Lynch, que a Mary Kionaga, inclusive, desde o ano de 1990, 89, foi quando ela que fez toda a abertura de todas as contas desde aquele período e até que me passou para o Merrill Lynch Banco Suíço, onde era Elisa Mailos. Quando o senhor recebia saldos, extratos... Eu não recebia saldos e extratos com regularidade. Eu recebia quando havia encontros pessoais. Esses encontros pessoais se davam geralmente uma periodicidade que não era uma periodicidade comum, poderia se dar de um ano, uma vez por ano, quando eu visitava o Brasil ou quando eu viajava para algum local do exterior e que tivesse oportunidade de receber alguns deles, ou seja, do Trust, ou seja, do próprio banco que estivesse próximo no país que eu estivesse. E qual que era a regularidade disso? Eu diria que uma média anual, uma vez por ano. E o senhor não... Eventualmente pode ter havido mais de uma vez em um período, mas é em média, eu estou falando em média sem querer... O senhor se comunicava por telefone, por e-mail, com essas pessoas? A única forma de comunicação de e-mail que teve foi a partir de 2012, eu usei a procuração de poder limitado que eu detinha no banco e constituímos em conjunto em 8 de junho de 2012, ou seja, 5 anos depois da conta Ori ter sido aberta, para que pudesse ter um e-mail de comunicação em que nós fizemos em conjunto e todos poderiam ter acesso ao e-mail, que era o e-mail, tanto o banco quanto o Trust, como eu, a partir de 2012, somente com relação à Ori. Que e-mail que era esse? Está no processo. Não sei exatamente. É o que está no processo, que tem o documento assinado. Mas somente a partir de 2012. E o senhor delegava isso a terceiros? É uma e-mail ctrivoli 0987. É o que está, eu não sei exatamente, mas deve ser. Eu não delegava a terceiros, não. Eu fazia exatamente ou o Trust ou o banco. Nesse período, somente Elisa Mailos tinha acesso. E eu já sei a pergunta que você está querendo fazer, em função do que veio. Foi constatada uma utilização de um IP de um funcionário meu. Em primeiro lugar, esse funcionário, ele foi meu funcionário na Câmara dos Deputados no período posterior da abertura desse e-mail. Então, ele não tem qualquer ingerência na constituição desse e-mail. Em segundo lugar, a utilização de IP dele para que eu pudesse ter acesso ao e-mail num determinado dia, que se eu não me engano, acho que foi 26 de outubro de 2015, que está colocado dentro de alguma peça que eu li, e se deu porque foi numa segunda-feira, certamente eu estava no Rio de Janeiro, ele ficava no Rio de Janeiro, certamente eu posso ter tido algum problema qualquer com a internet do meu computador, posso ter usado o iPad dele, que tinha um iPad que estava em nome dele para ter acesso. Então ele não teria, não mexeria nada. Foi eu que utilizei provavelmente o iPad dele para poder ter acesso. E qual a frequência que o senhor utilizava esse Muito e-mail? raro, e nesse momento eu já não estava utilizando. Eu utilizei isso aí nesse dia apenas para saber se tinha alguma informação relevante, visto que as contas já tinham sido bloqueadas, já era de domínio público, e por ser de domínio público, basta ver que não tinha movimentação nenhuma de mim. Quando o senhor foi espontaneamente naquela comissão parlamentar de inquérito, e o senhor declarou expressamente que o senhor não teria contas no exterior, o senhor não entendia que era relevante o senhor revelar esse tipo de informação? A pergunta que me foi feita não me foi feita no sentido que eu tinha que dar essa resposta. Se tivesse me feito a pergunta completa, eu teria respondido a verdade completa. Mas o senhor não acha que o senhor não tinha uma obrigação de revelar isso? Eu acho que eu falei a verdade. E como eu falei a verdade, conforme a pergunta que me foi feita. Então eu não tinha razão nenhuma para mentir, até porque eu não minto. Consequentemente, eu fui lá e falei a verdade.
O senhor, nesse contexto, que o senhor vai lá e diz que não tem conta e tal, mas o senhor tem esses trusts que tem conta, que o senhor vamos dizer... Se eu dissesse que tinha conta, eu estaria mentindo, porque é a conta do trust. Em segundo lugar, a propriedade do patrimônio não é meu. E a pergunta que me foi feita foi muito específica. E dentro da especificidade da pergunta, no meio de 50 perguntas feitas dentro de uma comissão parlamentar de inquérito, em que era reunida os quesitos de grupos de 5 para eu responder os grupos de 5, e que eu anotava, eu respondi como me pareceu o correto naquele momento. E o correto é que eu não detinha conta. Se tivesse me perguntado se a minha esposa detinha, eu teria falado a verdade. Não me perguntaram. E o senhor, mesmo assim, não entendeu nem pertinente prestar esclarecimento sobre isso na ocasião? Eu entendi que não cabia. Não, a resposta à pergunta que eu tinha que dar é a pergunta que me foi feita. Então, o senhor tinha receio que se o senhor falasse poderia ter consequências? Não é questão de ter receio de ter consequências. Eu fui espontaneamente numa CPI para prestar esclarecimento. Não fui intimado, não fui convocado, não estava sob juramento. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, Vossa Excelência sabe tão bem quanto isso. Consequentemente, eu fui lá e respondi corretamente uma pergunta que me foi feita. Eu não tinha razão nenhuma para dar informação além daquilo que me é perguntado. Nós estamos no mundo da política, nós estamos no mundo num processo jurídico. No mundo da política, a gente não fala aquilo que não é perguntado, não dá informação que não seja a informação requerida para o momento que está sendo colocado. Se alguém tivesse me questionado da forma correta, que me questionasse, eu responderia da forma correta. Certo. E a origem desses valores que o senhor tem nesses trusts, nessas contas? O senhor mencionou o saldo, pelo que eu me recordo, chegou a ter um saldo de 4 milhões, foi isso? 4 milhões e 16 faz parte da denúncia como saldo da conta Triunfo em 2007, como evasão de divisas no ano de 2007. É isso que está na denúncia. E de onde veio esse dinheiro que o senhor... Bom, esse dinheiro, ele vem, como eu já não tive ainda oportunidade, eu quero registrar aqui o seguinte, é muito importante que Vossa Excelência saiba, eu nunca fui chamado para depor. Nenhum inquérito, nem pelo Ministério Público, nem pela Polícia Federal. Ninguém se preocupou em me perguntar o que era, qual era a origem, qual era a razão. A denúncia foi oferecida sem ter oportunidade do contraditório. Certamente eu poderia, no contraditório, ter trazido elementos que poderiam ter sido feitos a devida investigação, a coleta de dados correta, para que se a ação penal existisse, ela fosse mais profícua. Não, eu entendo, mas a oportunidade que o senhor tem de esclarecer, então, agora... Talvez um pouco tardia, né? Porque efetivamente a gente vai agora, elementos que não podem ser feitos provas pelo momento processual, é claro que os advogados vão pelo 402 solicitar, mas certamente poderia, se o inquérito fosse feito corretamente, não fosse uma coisa política, certamente poderia ter esclarecido muito mais. Quando o senhor abriu Quando eu abri essas contas, Excelência... saldo de quanto, aproximadamente? Os saldos eles foram crescendo na medida em que eu fui obtendo resultados. Certo. Efetivamente, eu trabalhei muitos anos como comércio exterior. Com o comércio exterior que eu trabalhava, eu fazia muita venda de produtos no exterior, recebia no exterior e comecei a construir os saldos a partir daí. Além disso, eu fazia aplicações financeiras de mercado. Basta analisar, se pegar até qualquer saldo mínimo, vai ver que ele cresceu ou diminuiu em função de valorização de ativos. Essa própria operação que eu falei, que eu fiquei obrigado a dar as ordens sobre ela, é uma operação de risco, de bolsa, e que produziu uma perda. Certo. Como houveram muitas que produziram ganhos, sendo essas que produziram ganhos foram um número muito maior no período em que eu trabalhava com o mercado de capitais pela minha especialidade. Então eu cresci, constituí esse patrimônio. Ele em 1993 já detinha esse saldo de em torno de 3, 4 milhões de dólares já nesse período. Chegando a isso. E não é um patrimônio, eu não tenho patrimônio agora, depois que eu entrei para a vida pública. Eu já tinha patrimônio em 1988, 1987, 1989. Então, quando há essa ação, que houve o trancamento da ação pelo TRF do Rio de Janeiro, nós estamos tratando de 1989, nós estamos tratando de agora. Então, consequentemente, ele vem daí, ele vem de ganhos de comércio exterior, a qual eu posso juntar os meus passaportes antigos, onde vai se ver o número de viagens e que eu detinha para países africanos naquele momento, onde eu fazia comércio de vários tipos de produtos e de aplicações dos próprios produtos nos recursos nos próprios bancos. Eu tenho aqui uma entrevista que o senhor teria dado ao Jornal Nacional em 7 de novembro de 2015, e que o senhor chegou a mencionar que o senhor comercializou na África. Excelência, eu não quero me ater a qualquer tipo de entrevista pública, porque elas são veiculadas de forma editada, sem o conjunto da minha fala, e são naquilo que tem um interesse da divulgação. Eu estou aqui para responder exatamente qualquer pergunta que me foi feita em cima da denúncia. Eu diria Mas o senhor pode esclarecer essas transações
Eu tive transações de comércio internacional, a qual eu comprei muitos produtos, ele levava esses produtos para a África por minha conta, recebia em recursos locais e transferia de lá, através do câmbio do próprio país. Quando que foi isso? Um período basicamente de 1985 a 88. E que tipo de produto que o senhor comercializava? Produtos diversos, produtos alimentares. Não eram só produtos do Brasil, eram produtos de outros países que eu levava para a África. E era especificamente com a África? Basicamente com a África. Basicamente no país Zaire e no país Congo-Belga. Eram os dois países, a República Popular do Congo. Eram os dois países que eu comercializava. E eu não entendi bem qual que era o seu papel. O senhor era um representante comercial? Não, eu não era representante comercial, eu era revendedor. Eu comprava mercadoria e revendia. E o senhor tinha uma empresa para isso? Tive empresa de comércio exterior, sim. Qual que era o nome dela? Eu tive uma empresa HLB Comércio Exterior Limitada. Tive outras empresas naquele momento, mas a maior parte eu fazia para empresa fora. Justamente no momento quando eu fiz a offshore fora naquele período, a própria offshore comercializou naquele período. E o senhor residia nessa época no Brasil? Residia no Brasil. Mas eu passava a maior parte do tempo viajando. Perfeito. Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio e já retomamos.